Senhor Jesus Cristo abençoe todos nós nesta noite, enquanto estamos reunidos no seu nome precioso. É claro que estamos à distância, mas estamos reunidos. Se estamos no mesmo espírito, como dizia o apóstolo São Paulo para as suas igrejas: juntos vós e o meu espírito. Isto é bom. Estes momentos nos faz refletir se estamos realmente num só espírito, num acordo, como os cristãos estavam lá no cenáculo em Jerusalém. Tudo que sucede, tudo que acontece, cada circunstância, para o cristão, ela tem um propósito. O mundo talvez não veja assim, mas nós temos que ver assim, nós temos que crer. Há um propósito em cada coisa que acontece em nossas vidas. Então há um propósito em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, na nação, no mundo, em nossas vidas de forma particular. É assim, na vida particular de cada um. Olha, tem coisas acontecendo em cada vida. Na sua vida, na vida do vizinho, na vida do seu companheiro, sua companheira, na vida do irmão, da irmã, todos nós. E não importa o que seja, se somos cristãos, se amamos a Deus, se amamos ao Senhor Jesus Cristo, se não somos falsos cristãos, né? Foi uma expressão do profeta, do irmão Branham, quando disseram que ele estava tendo experiências com o diabo, que ele estava ungido com um espírito maligno, e a sua análise foi essa: eu não posso ser um falso, eu não posso ser um diabo e amar tanto a Jesus Cristo. Então esta deve ser a nossa análise. Amamos a Jesus Cristo? Se amamos a Jesus Cristo, então não somos falsos. Não somos falsos cristãos. Não somos um diabo. E se amamos a Jesus Cristo, amamos a Deus. E se amamos a Deus, todas as coisas contribuem exatamente para o bem. Podemos não compreender certas coisas, certas circunstâncias, certos momentos, mas devemos saber crer nisso. Elas contribuem exatamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olhe para você. Não havia nenhum propósito em dizer estas coisas, assim, no iniciar deste nosso culto, desta nossa reunião. Mas começamos a falar assim, né? Olhe para você. Olhe para a sua vida.
Olhe para as coisas que estão sucedendo agora mesmo. É na era de Laodiceia que o irmão Brana fala isso. Ele mostra que Deus é tanto Criador como sustentador de todas as coisas, e ele diz: Ele está agora mesmo regendo os negócios de todos os homens, de todas as pessoas. Então olhe para a sua vida, olhe para o seu momento, meu irmão, minha irmã, seja quem for que estiver acompanhando, que estiver assistindo, ou que porventura assista depois na internet. Saiba de uma coisa: é o propósito de Deus. O irmão Brana disse isso, que Deus tem um propósito para cada pessoa, e cada pessoa deve descobrir, buscar qual é o propósito de Deus para si. Então creia que é um propósito de Deus e que isto contribuirá exatamente para o seu bem, para o nosso bem. Talvez nós vamos entender, ou você vai compreender isto daqui 1 ano, 2, 5, 10, se Jesus demorar. Tudo isso. E talvez pode ser que você nem compreenda nesta vida aqui. Muitas coisas serão compreendidas do outro lado, quando entrarmos na vida eterna, ou na dimensão da eternidade. Então creia nisto, confie, descanse o coração. Você ama Jesus Cristo? Ele não fará para você nada que te prejudique, nada que destrua sua alma, seu ser. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Ele sustentará até o fim, Ele guiará até o fim. Eu quero cantar apenas um hino. Eu canto daqui, vocês cantam daí. É o hino de número 310 do nosso hinário, bastante conhecido, Teu piloto, ainda sou. Nós gostamos muito, eu creio que todos gostam, daquele hino cantado pela irmã Vitória. Ainda estou aqui. Eu creio que é possível, se o nosso técnico ali tiver esse hino, creio que nós podemos ouvi-lo daqui a pouco. Ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Você pode dizer: eu também estou aqui, posicionado no corpo de Cristo, na palavra. Se Satanás tem tentado contra nós, contra nossas vidas, mesmo contra a nossa fé, mas ainda estamos aqui. E Jesus continua a dizer: teu piloto ainda sou, ainda estou a te conduzir. Que reciprocidade, né? Coisa maravilhosa. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser.
até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. É nestes momentos, né? Quando a fé por vezes falta, quando a tentação envolve. Quem não tem tentação nesta vida? Quando a alma se abate, muitas vezes a alma se abate. Gosto sempre de lembrar Davi dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Todos cristãos passam por momentos assim. A alma se abate. Mas é só olhar para cima, né? Só olhar para o piloto. Veja que o hino diz: vou olhar ao meu piloto. Eu viro o meu olhar, direciono o meu olhar. Muitas vezes o problema é onde nós estamos olhando. Muitas vezes nós tiramos o olhar do piloto e começamos a olhar outras coisas. Começamos a olhar as ondas do mar, começamos a olhar a tempestade. Foi como o que Pedro fez quando ele saiu caminhando sobre as águas para encontrar com Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi caminhando. Mas quando ele começou a olhar as ondas ao seu redor, ele começou a afundar. E é assim que é. Se começa a olhar as coisas ao redor, os abismos, há um risco de afundar, há um risco de cair. Certa pessoa chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu preciso te falar certas coisas. O irmão Brana disse: irmão, eu não vou te ouvir. Era sobre certos problemas. E disseram: mas irmão Brana, é sobre sua família. E ele disse: irmão, não vou te ouvir, porque se eu começar a olhar para os abismos ao meu redor, eu vou acabar caindo neles. Então, depende de
voltar o olhar para o piloto. Volvo olhar ao meu piloto. E este canto escuto. Teu piloto ainda sou. Conseguiu esse hino aí? Nós não podemos colocar a imagem, né? Nossos equipamentos não são suficientes para colocar a imagem da irmã cantando, mas vamos ouvir o áudio, né? A irmã Vitória cantando Ainda Estou Aqui. Me lembrei desse hino. Ainda estou aqui.
E não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. É a graça e nada mais que nos sustenta. Olha aí, cada pessoa, cada cristão tem que passar por experiências onde ele possa dizer isso com a alma. É somente a graça que me sustenta. Olha, nós vamos ter a oração pelas necessidades especiais, pelos pedidos, por esse livro com muitos nomes, e há um pedido especial pelo irmão César, filho do pastor Haroldo, lá de Santa Bárbara, no Pará. Continua internado com esse vírus, Covid-19. Recebi informações agora há pouco, já vindo aqui para a igreja. Está com parte dos pulmões comprometidos. Está reagindo bem, mas precisa das nossas orações. Conta com as nossas orações. Temos outras pessoas que também precisam das nossas orações. Tivemos notícias, informações, irmãos diagnosticados com Covid-19, estão em casa reagindo bem, mas precisam das nossas orações. E todos nós precisamos das orações uns dos outros. Vamos orar em favor de cada um, orar a Deus por todos aqueles que trabalham em favor do povo de Deus. Esse trabalho importante aqui, que é esse que meu filho faz, de fazer essa transmissão. Eu não saberia como fazer isso, não teria condição, mas pela graça de Deus, Deus deu sabedoria para ele, e ele aprendeu a fazer isto sozinho, mexendo, buscando, descobriu, aprendeu, e todos nós estamos sendo beneficiados com esse esforço dele. Que os irmãos orem, porque é um trabalho importante para todos nós. Eu posso vir aqui pregar e falar, mas se não tiver quem faz isto não chegaria até vocês aí nos seus lares. E você apresenta a sua necessidade, sua oração, seu pedido
ao Senhor aí nesta hora. Deus bendito, Pai celestial, nós continuamos aqui confiando na Tua graça, confiando no Teu amor, confiando nas Tuas ricas promessas. E nós vimos juntos nesta hora pedindo ao Senhor que perdoe as nossas falhas, as nossas faltas e continue a nos ajudar a atender a nossa oração pelas necessidades nossas e de todo o povo, de todas as pessoas. Há tantos problemas nas vidas das pessoas destes dias, neste final de era. Senhor, nós temos aqui um livro com muitos nomes colocados e outros pedidos, como da família do pastor Haroldo e quantos mais que não sabemos, parentes nossos, irmãos, todos necessitando do Teu socorro, da Tua ajuda. Nós rogamos que o Senhor atenda, Pai, que o Senhor seja misericordioso, que o Senhor derrame o Teu Espírito em cada vida, onde estiver nos seus lares, para tirar tudo aquilo que é ruim, para tirar as enfermidades, para tirar os vírus, as bactérias malignas, para tirar os maus espíritos, os maus pressentimentos, para tirar, Senhor, as ruins suspeitas, para tirar a impaciência, a intemperança, seja o que for que prejudica a nossa alma, que entristece ou que abate a nossa alma. Nós pedimos ao Senhor que por graça e misericórdia assim o faça e que o Senhor fortaleça cada um dos nossos irmãos. É a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se vocês que estão em casa quiserem marcar a escritura que nós vamos usar, logo após nós ouvirmos a voz do profeta, uma porção da mensagem Atos do Espírito Santo, marque aí, nós vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. É a escritura que nós vamos usar logo após nós ouvirmos uma porção da mensagem com o profeta de Deus, William Marion Branham, traduzido na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E estou feliz nesta noite por estar sentado em uma companhia como esta e crer na mesma coisa, ter recebido o mesmo Senhor Jesus Cristo. Através de anos, através de muitos perigos, labutas e ciladas, eu já passei. Isto me amadureceu, isto me quebrou, isto me descascou. Mas foi a graça que me trouxe seguro até aqui, é a graça que me levará adiante. E quando estivermos ali por 10.000 anos, luzentes, brilhando com o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que a hora em que eu primeiro começarmos.
Samuel saw that he did that, and he said, go ahead, that you wicked shall do wickedly in the last day, but they know their God to exploit the last day, and he did not give. Quando Daniel teve a visão disso, e ele disse: os ímpios procederão impiamente, mas aqueles que conhecem seu Deus farão proezas nos últimos dias. Falando desse tempo, So what exploit there? sabe o que proezas significam? Exploit the faithful performance signs and wonders. Proezas de fé, realizariam sinais e maravilhas, But the wicked will still continue to wait for their unto full knowledge of grief. mas os ímpios procederão impiamente. Disse: eles correram de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. But they hold up the book of Daniel. Mas disse: feche o livro, ó Daniel. Thou shalt sleep in thy lot, but thou shalt stand that last day. Tu repousarás com tua parte, porém levantarás no último dia. And they that be wise and determined in Christ, they shall shine as stars in forever. E aqueles que forem sábios, a muitos levarão a Cristo. Eles brilharão como estrelas do céu para sempre e sempre. 40 years is broken in pieces. 40 anos me quebraram em pedaços. 8 years they been broken in pieces. 80 anos talvez te quebrarão em pedaços. Maybe 30 years, maybe different personality, just a little matter of time like that. Talvez 30 anos tenham feito de você uma pessoa diferente. Apenas um pedacinho de tempo assim. But did you ever look out at the morning star when you rise in the morning? Mas você já olhou para a estrela da manhã, quando ela nasce de manhã? Did you ever rise up and look at it hanging down in the sky when she's eclipsing and is shouting and rejoicing in the sky? Você já levantou cedo e olhou para ela pairando além dos céus, quando ela está brilhando e gritando e se regozijando no céu? She's never lost one speck of its beauty. Ela nunca perdeu nenhum pedacinho de sua beleza. It's just as bright and pretty as was the day hung it, God hung it in the garden. Ela é simplesmente tão brilhante e bonita como ela era no dia em que ele a pendurou. Deus a colocou na sua órbita. It was never lost any time. Ela nunca perdeu seu tempo. And it's been there in thousands and thousands of years, and it's never lost its beauty. E está ali por milhares, vezes milhares de anos e nunca perdeu sua beleza. And the Bible says, they that turn many to righteousness shall outshine the stars forever. Hallelujah. E a Bíblia diz: os que a muitos ensinarem a justiça brilharão mais que as estrelas, para sempre e sempre. Aleluia, irmão! Brother, you think you're preacher, É uma boa coisa ser pregador depois de tudo, não é? Sim, é! É uma boa coisa ser um cristão. Aleluia, graças a Deus. É uma boa coisa ser um cristão. Muito bem, nós vamos então ler a nossa escritura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. É a partir do versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ninguém tinha visão. Era apenas a palavra do Senhor. O Senhor falava, era o suficiente.
E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Nós vamos falar mais uma vez com Deus, pedindo para que Ele nos fale enquanto nós paramos para ouvir. O profeta faz esta oração na mensagem escutando sua voz. Amado Deus, vimos diante de Ti nestes momentos, reverentemente e em fé, crendo que nos ouves e que darás resposta à nossa oração, porque vimos no nome do Todo-Suficiente, Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o ser infalível que deu a promessa. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, isto farei. Por conseguinte, sabemos que receberemos exatamente o que pedimos, porque temos vindo em seu nome, não tendo nenhum outro nome por meio do qual cheguemos a Ti. Tu, sendo o grande Deus, o Todo-Poderoso Jeová, vimos em sua graça, não dizendo que merecemos nenhuma coisa, mas porque Ele tem operado uma propiciação por nós. Portanto, morreu por nós, e nisso pagou por nossos pecados. E agora sentimos que podemos entrar em Tua presença, justificados por meio de sua morte. Nisso está baseada a nossa fé. Não pedimos nada que danifique, mas somente aquilo que for de benefício para cada um de nós. Por isso, ó Deus, fala-nos por meio de Tua palavra. Fala-nos naquela voz pela qual possamos entender e conhecer como ser homens, mulheres, meninos e meninas melhores, sabendo que cada vez que nosso coração dá uma batida, nos aproximamos uma batida a mais daquela grande porta da morte, pela qual todos teremos que passar. E logo já dentro daquela porta,
sabendo que não haverá nenhuma só oportunidade para reconciliar-nos. Jamais poderemos ter esta oportunidade que temos agora nestes momentos. E não sabendo exatamente quando iremos cruzar esta linha, ó Deus, venha a nós logo e dá-nos a mente que devemos ter para conhecermos como nos aproximar de Ti e como apresentar nosso caso diante de Ti e pedir misericórdia. Conceda estas coisas, Senhor. Somos um povo necessitado, somos ovelhas rogando ao pastor. Quem nos guiará através da vida e pelo vale da sombra da morte? Como Davi disse nos séculos passados, não temerei quando chegar a este lugar, porque o pastor me guiará através dele, até que nossos pés pisem firmemente aquela ribeira gloriosa, onde a velhice, a enfermidade, a dor e a morte se apartarão de nós, e ali seremos livres para sempre. Fala-nos hoje, Senhor. Fala-nos hoje, Senhor. Conceda que Teu Espírito Santo nos levante a tal nível que eles sobrepassem a toda a vibração de dúvida e de todo obstáculo de pecado, para que assim Teu Espírito venha sobre eles e os cure. Conceda-nos estas coisas, Senhor, porque pedimos estas bênçãos para a glória, para a Tua glória, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu quero continuar nesta mensagem, escutando Sua voz, onde o irmão Brana usou esta escritura que lemos. Vamos apenas lendo esta mensagem, certamente Deus nos falará. Simplesmente peguei esta mensagem, dentre outras, e vamos começar a ler. Talvez a leiamos toda, talvez só uma parte. Eu não sei, isto ficará a cargo dele. E o profeta começa dizendo assim: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia nenhuma visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado. Tinha uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinham um ministro chamado Eli, que havia se apartado de Deus. Um ministro que havia se apartado de Deus. E somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. Se não é um quadro perfeito nos nossos dias, onde a terra está cheia de ministros que se apartaram de Deus e que só ensina preceitos que as pessoas desejam crer. É os nossos dias. O apóstolo Paulo disse isto, que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas amontoariam para si doutores, ministros, que lhes ensinariam segundo suas próprias concupiscências.
A história se repete, sempre se repete. Em todos os sentidos a história se repete. Sempre houve e sempre haverá. Até que termine os sistemas desse mundo e se introduza o milênio, sempre haverá o que sempre houve. O falso, o manufaturado e o verdadeiro crente. Sempre haverá pessoas tropeçando e caindo. Sempre haverá homens que, após servir a Deus, exercer o ministério de Deus, como Eli exerceu, terão finais embaraçosos. Homens ungidos de Deus, como foi Saul, tendo finais embaraçosos. Sempre haverá. Mesmo como Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que não foi permitido construir uma casa, um tabernáculo para Deus, por causa dos seus embaraços que ele teve na vida. Salomão, cada um deles sempre foi, sempre será. A história se repetindo. Mas Deus nunca parou o seu plano. Deus nunca parou sua obra. Deus nunca parou de cuidar dos seus por causa das falhas humanas. Deus nunca parou. Ele sempre continua. O profeta diz: isso é um paralelo exato ao dia de hoje. Qualquer coisa que você veja acontecer nos nossos dias, pode voltar na Bíblia, você vai encontrar. É simplesmente a história se repetindo. Como disse Salomão no livro de Eclesiastes, o que é já foi, o que há de ser também já foi. E não há nada debaixo do sol que se possa dizer: vê, isto é novo. Um paralelo exato aos dias de hoje. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Eli, instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além do mais, instruía seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com o garfo. Você encontra isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 13 e 14. E chegou a uma situação em que a oferta era a coisa de mais importância. Passaram a valorizar mais a oferta do que o sacrifício, do que a adoração em si. Ele não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. Ele caiu nessa situação. E a genuína palavra de Deus era uma coisa rara. Rara, a genuína palavra de Deus. Assim é também hoje. Nós assistimos à igreja, encontramos as pessoas tendo algum programa gigantesco, abrangindo tantos mil, abrangindo
nações, multidões. Nós queremos aumentar nossa denominação este ano para tantos mil a mais, tantos adeptos a mais, né? Da nossa programação, tantos mais aderindo aos nossos programas, a nossa programação. Já não se trata mais de culto, né? Adoração. Até os termos vão sendo mudados, né? A palavra culto, de louvor, de adoração, parece que vai sendo esquecida e passa-se a usar novos termos, aparentemente inocente. Mas não há nada inocente. Toda palavra, ela significa realmente o que ela é. Então, vamos deixando de ter cultos, passando a ter programação. Programa gigantesco. Tragam sua carta da outra igreja e una-se conosco. Isso é uma coisa terrível, né? Como os comércios fazem? Traga o seu orçamento e que cobriremos a oferta. É isso? Nosso alvo é outro 1 milhão para este ano. Temos tantas coisas como estas, tratando de ganhar as demais denominações. E ao fazer isso, temos deixado cair as normas bíblicas, temos nos separado da palavra e temos começado a pregar diferentes coisas. Afastado da palavra e começando a pregar diferentes coisas. Os profetas falaram destes dias. Disseram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disso e tem progredido tanto até o ponto em que nestes dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. É muito estranho ouvir alguém dizer: assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disto. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam, isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nestes dias não tem cuidado de nada. Simplesmente seguem dizendo: o Senhor disse isto, o Senhor me falou, o Senhor isto, o Senhor aquilo, sem nenhum temor. Mas a verdade é esta que o profeta vai dizer aqui. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga: o Senhor me falou. Isto com convicção mesmo, né? Com certeza, com revelação, porque estamos rodeados de pessoas dizendo:
O Senhor me disse isto, o Senhor me disse aquilo, o Senhor me falou, o Senhor me mandou. Mas é uma coisa rara alguém ouvir a voz do Senhor e encontrar a pessoa que diga: o Senhor me falou. Sem dúvida, com segurança. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite, seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor. Lares em ordem, que é uma coisa difícil nos nossos dias. São lares em ordem. Aí nós já descobrimos que isso é um requisito para ouvir a voz de Deus. Lares em ordem. Famílias em ordem, vidas em ordem, igrejas em ordem, congregações em ordem, congregações bem ordenadas, igrejas bem ordenadas, igreja é família. Ministérios em ordem, em ordem. O profeta está dizendo: sucedia nos dias passados que irmãos e irmãs oravam toda a noite, seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor. Não era segundo os nossos pensamentos, não. Quase saindo para cá, eu passei a mão na mensagem: não te estribes em teu próprio entendimento. Estive olhando nela, quase trouxe. Não te estribes em teu próprio entendimento. Isto é Provérbios capítulo 3, versículo 5, ou Provérbios 5, verso 3, um dos dois. Em ordem, segundo o livro do Senhor, segundo a Bíblia. Esse é o livro do Senhor, a palavra de Deus. E Deus tinha preeminência nos lares. Isso daria para nós um culto de família, né? Para tratarmos assuntos familiares. Uma casa em ordem. Às vezes nós pensamos que Deus não considera, não observa certas desordens dentro de nossas casas. Nós pensamos, mas tudo é desordem. Desordem, às vezes até na alimentação. É uma desordem. Alimentar-se de forma errada, desperdício de coisas santas, de comida santa
Mas a comida é santa? A comida é santa, a comida da casa do cristão, ela é santa, sabe por quê? Porque ela é comprada, não só pela oração é santificada, como diz a Bíblia, mas ela é comprada com dinheiro que é ganhado honestamente através do seu trabalho, na ordenança do Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor que Ele deu a Adão lá no princípio: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse dinheiro, ele é santificado através da entrega do seu dízimo. Quando você dizima o seu ganho, você está santificando aquilo que é seu, que você vai fazer uso. Então, aquele salário, aquele dinheiro, ele é santo, ele é sagrado. Você ofertou dele primeiro a Deus, entregou primeiro. Então, você usa um dinheiro consagrado, é santo. Então, se ele é santo, deve ser usado de forma ordenada também. Então, o dinheiro do cristão usado desordenadamente, gastado de forma desordenada, com desperdício de coisas. Olha, Deus observa tudo isso. Isso faz parte da ordenança do lar. Tudo faz parte. Não é só o espiritual, não. O espiritual, ele depende muito do natural. Então, Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência, tantas coisas, né? Muitas vezes os nossos lares já não está mais em primeiro lugar a adoração. As coisas que nós adquirimos e possuímos já não são no objetivo, com o primeiro objetivo de que aquilo seja uma adoração a Deus, para servir a Deus com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, com aquilo que adquirimos. Mas deveria ser o objetivo de todo cristão, era servir a Deus. A Bíblia fala servir a Deus com sua fazenda. Isso é só para fazendeiro, que tem terra, que tem gado? Não. Servir a Deus com tudo que você tem. Você serve a Deus com o seu sofá, você serve a Deus com a cadeira da sua casa, você serve a Deus com o fogão, com a geladeira, com o armário, com tudo. Você serve a Deus. Eu não posso discorrer aqui como você serve a Deus. Você pode perguntar: como que eu sirvo a Deus com o meu fogão, dona de casa? Como eu sirvo a Deus com minha geladeira? Como eu sirvo a Deus com os tapetes da minha casa? Mas é servir a Deus
é possível e deve, Deus tem que ter preeminência. Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque tal e qual personagem estará na televisão. Ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aqueles que se dizem ser cristãos se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoe a mim e minha família e cuide de nós, boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: bom dia, Senhor, guia-nos através do curso deste dia, amém. É a oração de muita gente. Mas o irmão Brana diz: devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Agora nós falamos tanto, e quando não estamos falando, estamos ouvindo a internet, né? Estamos ouvindo o WhatsApp, estamos ouvindo o YouTube, estamos ouvindo blá 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 sobre vírus, sobre política, sobre... Toda hora chega uma coisa nova. Toda hora chega um áudio, toda hora chega um vídeo, toda hora chega... Todo mundo é especialista na área para falar, para ensinar todo mundo. É assim, todo mundo virou especialista. Sai receita, sai coisas, todo mundo tem o que falar. Ah, Deus! Nós falamos tanto, não damos oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então podemos escutar Sua voz. Poderemos escutar Sua voz. Porém, hoje em dia há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer, e tanta gente a está escutando e seguindo-a, onde podem ir e se divertirem. É diversão. Como gostam de diversão. Eu sou um crítico. Critico mesmo. Sempre estou ouvindo as pessoas dizerem assim: esta cidade não tem um lugar para diversão. Que aqui não tem um lugar para diversão. Gente, diversão? Não estamos em tempo de diversão, não. E a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem: eu sou cristão. Hoje eu li um versículo na Bíblia. Jesus chorou. Leu esse versículo na Bíblia. E ali se encerra o assunto e se vão ao baile. É assim, você vê hoje. Vamos falar dos nossos dias.
As pessoas colocam nos seus status do WhatsApp uma oraçãozinha, né? Uma oraçãozinha no início do dia. Aquela é a oração de muita gente. Como se Deus estivesse atendendo via WhatsApp agora. Põe uma oraçãozinha lá. E na sequência já bota uma lata de cerveja, um pancadão, outras coisas e coisas e coisas. E indiretas para as pessoas, né? É do que está cheio a rede social. Indiretas, né? Não tem coragem de chegar na própria pessoa e dizer: vamos conversar, vamos. Aí coloca nos status do WhatsApp. É um espírito terrível, vergonhoso, baixo, de baixo nível. Se tem uma coisa de baixo nível, é isto. É postarem coisas na internet, fazem isso no YouTube. YouTube virou sala de audiência, tribunal. Status do WhatsApp virou sala de audiência, tribunal. Lugar de julgamento, de defesa. Um acusa de lá, o outro defende de cá. O outro acusa dali, o outro defende dali. E isso se dizem cristãos, muitas vezes da mensagem do profeta. É um nível baixo demais. Outro dia eu fiz essa crítica. Será que Deus agora está atendendo via WhatsApp? Porque é tanta oração no WhatsApp. É tanto pedido para Deus no WhatsApp. É tanto agradecimento a Deus no WhatsApp. Isto é porque não tem coragem, tempo, disposição de dobrar em seus joelhos e falar com Deus, entrar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Tantas coisas que fazer, tantas vozes no mundo hoje em dia, que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Muitas orações que não passam do teto do lugar onde as pessoas estão. Olha lá que não chega nem no teto, porque não dá tempo. Quando começa a orar, já terminou. Orar genuinamente. Orar com a alma, orar com lágrimas. Como diz o hino, né? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e chora? Quanto tempo faz que não cantas mais um hino de vitória? Quanto tempo faz? Já faz muito tempo, nem se lembra mais. Quanto tempo faz? Não canta um hino de vitória? Nosso hino de saída vai ser hora de vencer. Hora de vencer.
Estamos caminhando para o final do nosso culto. Nosso culto. Estamos adorando a Deus. Pelo amor de Deus, não quero chamar isso aqui de programação. Estamos fazendo um culto à distância. Distante uns dos outros, por circunstâncias. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Não é preciso falar, né? Essa internet, chega-se um ponto onde parece que não podemos viver sem essa internet. É boa. Para isso que estamos fazendo. Mas quão bom era quando não existia isso. E que cada minuto que hoje é gasto com a internet era usado meditando, falando com Deus, enquanto trabalhava. Às vezes no sol quente, ou enquanto parava numa sombra. E cada coisa, cada momento tínhamos uma experiência. E parece que a voz de Deus estava em tudo. A voz de Deus estava no sol quente. Estava na chuva que vinha, estava na sombra, estava na água fresca da cabaça, ou do córregozinho ali. A voz de Deus estava em todo lugar. Tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. E isto acontece com todos nós. O profeta diz: ontem fui com minha esposa ao supermercado, estava apurado porque tinha compromissos para esta tarde. Encontrei assentado fora um menino meio dormindo, e uma mocinha se aproximou e estava de calças de homem. Cita Deuteronômio 22, verso 5 ali, não haverá traje de homem na mulher, e assim por diante. E esta jovem estava tão pintada, e com a cara sonolenta, perguntando ao menino: onde está tal coisa? E olha, até algum tempo atrás era só as pessoas do mundo que amanheciam sonolentas, passarem a noite acordados nas festas. Hoje crentes amanhecem com cara sonolenta por passarem a noite na internet. E ele respondeu: como crês que eu vou saber? Então ela disse: porém saiba, eu regressei para casa como que pelas 6 da manhã. E não tinha mais de 12 anos. Agora, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi nosso exemplo. Disse: não sabias que nos negócios de meu Pai me convém estar?
profeta está dizendo: Ele foi o nosso exemplo. Quando questionaram com ele, ele disse: não sabias que nos negócios de meu pai me convém estar? Se cada cristão pudesse dizer: me convém estar nos negócios de meu pai, me convém estar nos negócios de Deus em primeiro lugar, me convém estar cuidando das coisas de Deus, me convém estar cuidando da obra, estar cuidando do ministério. É as coisas de Deus em primeiro lugar, é os filhos de Deus em primeiro lugar, é as almas compradas por Deus em primeiro lugar. Compradas pelo sangue de Cristo, seja lá o que for, todos nós temos algo a fazer nos negócios do Pai. Temos sim. Com razão, a voz de Deus é uma coisa estranha nestes dias. Está suprimida por tantas vozes diferentes. Tem chegado até o ponto onde nossas faculdades estão embotadas. Faculdades mentais, né? As universidades públicas ou federais, né? Faculdades mentais. As faculdades do Espírito. Nosso entendimento estão embotados e não podemos ouvir a voz de Deus. Devemos sacudir-nos, cair em nós e nos dar conta. Olha, e eu vou dizer uma coisa: se nós não nos sacudimos, Deus vai nos sacudir. Deus vai sacudir cada crente nessa nação, cada cristão. Se nós não nos sacudimos, Deus vai nos sacudir e nos fazer nos dar conta de quem somos, de onde nós estamos, em que estamos firmados, que tipo de fé temos, que tipo de experiência temos tido com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: ou você tem uma experiência particular com Deus, com Cristo ressuscitado, com o Espírito Santo, o qual ungiu o profeta para trazer esta mensagem, ou vai ser difícil você ficar de pé. Vai ser difícil não ter a fé abalada com as coisas que hão de vir sobre a terra muito em breve. Devemos sacudir-nos, cair em nós e nos dar conta de que somos homens e mulheres, somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Mas a voz de Satanás e as vozes de falsos profetas nos dizem: sejamos modernos. Outro dia, enquanto vinha ao culto, liguei o rádio, estava dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estão ensinando aos jovens como beber com temperança. Até hoje isso vem nas propagandas, né? Beba com moderação. Que vergonha. E isto estão fazendo nas igrejas. Estão lhes ensinando temperança para que não se excedam. O que devíamos ensinar-lhes é Cristo, não como beber. Isso porá perder qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada em suas mentes? Suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo, e onde tem perdido a noite em suas festas. Como pode a voz de Deus falar às famílias e às pessoas
que tem perdido minutos e horas e dias em jogos de internet, em séries, né? Séries. Não pode assistir novela, mas série, não sei da onde, da Sky, da Netflix, aí pode, e tudo mais. Todos esses tipos de coisas tomando conta dos crentes, cristãos ou crentes. E todos querem ouvir Deus, quer que Deus fala, quer que Deus mostre, quer que Deus dirige. Ah, Senhor, dirige meu passo, Senhor, dirige minha vida. Mas eu vou te falar uma coisa, através dessas coisas, Deus não vai te dirigir. E Ele não fala enquanto o diabo está falando. Como pode ouvir a voz de Deus? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã? Será que é orar? Ou é dar uma olhada no WhatsApp, no estragando sua alma, Facebook, seja lá o que for. Mas o homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus, e o entrar na presença de Deus é como sair na madrugada, quando o sereno banha tudo e as flores soltam seu perfume. Quando você se encontra com tal classe de pessoa, bem sabe que tem estado com Deus. Esta manhã, quando viemos ao culto, minha esposa me dizia: querido, não digo isto com motivo de elogiar a ninguém, porém ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha, ela tinha uma boina como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros. Ora, será que quando as pessoas chegam ao nosso lado, elas podem sentir isso? Que nós estivemos com Jesus? Quando elas falam conosco, elas podem sair aliviadas, com a alma leve. Veja, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado. Os olhos são o espelho da alma. É sim. O semblante mostra muita coisa. Havia estado na presença de Deus, suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus. Oh, que coisa! Quando você está leve na presença de Deus, e estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Há pessoas que entram na igreja e parece que elas ficam tensas, não conseguem nem mesmo vir ao altar e orar, ou se assentar e ler sua Bíblia um pouco antes que o culto comece.
O que há de errado, hein? Por que será? Ficam tensas. Porém, nós, a gente moderna, fazemos o que fazemos. E os falsos profetas detrás dos púlpitos nos dizem que tudo está bem. Mas o verdadeiro profeta vem dizendo: não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Do jeito que nós estamos, nós não vamos no arrebatamento, não. Do jeito que nós estamos, não podemos ouvir a voz de Deus, não. Às vezes nós pensamos que ouvimos Deus, que eu senti no meu coração, e de Deus, mas sempre na dúvida. Mas nós temos que encerrar, né? Agora quero dizer isto: se estou equivocado, peço a Deus que perdoe, porém estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. A congregação nunca viverá um nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Deus, como sempre é dito, né? A ponta do chicote vai lá e termina aqui, volta aqui. A congregação nunca viverá um nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Deus tenha misericórdia de mim agora. Com razão as Escrituras dizem como os pastores têm espalhado as ovelhas. Meu Deus, espalhado as ovelhas. Senhor, ajuda os verdadeiros pastores a juntar as ovelhas. É a luta de um verdadeiro pastor, para juntar. Às vezes é duro ajuntar, manter o rebanho sem ser espalhado. Ovelhas têm uma natureza que elas se assustam fácil, por elas serem indefesas. Especialistas dizem que elas assustam até com o barulho da água, as correntes de água, se não forem tranquilas. Por isso, Davi, sendo um pastor de ovelhas, ele disse: leva-me às águas tranquilas. Então é muito fácil espantar uma ovelha, espalhar ovelhas. E a Bíblia fala dos pastores que espalham as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Há tantas coisas nestes dias para anular o sentido do homem. Porém, mesmo em meio de tudo aquilo, e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são de prazer, outras vozes de pecado para atrair as pessoas. Em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda permanece. Amém. Aleluia. Apesar de tudo, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouvir minha voz e me seguir, glória a Deus. São João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, ao estranho não seguirão, porque eu as conheço e delas sou conhecido, disse Jesus. Homens e mulheres que escutarão a voz de Deus, Deus ainda espera para falar com cada indivíduo.
que abrir seu entendimento para escutar a voz de Deus. O Senhor nos ajude, o Senhor te ajude a sufocar todas as demais vozes para ouvir a voz de Deus. Senhor, nós oramos a Ti nesta hora e nós te pedimos, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ajuda a cada um de nós a nos afastarmos de todas as vozes do mundo, tudo que tem zumbido ao nosso redor, e fazer uma separação em nossas vidas, para que o Senhor tenha algum momento para nos falar, para nos revelar o que devemos fazer, onde devemos ir, como seguir, como o Senhor fazia na igreja primitiva. O Senhor dizia para os discípulos: vá a tal lugar, vá a tal lugar, manda chamar tal lugar, tal pessoa, fala com tal pessoa, faz isto, faz aquilo, fale com aquela pessoa ali, evangeliza ela. O Senhor disse a Filipe: achega-te a este carro, fala com este eunuco. Nós precisamos ouvir Tua voz, Senhor, para nos dizer: para com isto, para com aquilo, dá um passo nesta direção, dá um passo naquela direção. Ser misericordioso, perdoa as nossas transgressões e encoraja-nos, ó Pai, pois que a Tua verdade permanece de pé. O Senhor continua falando com todo aquele que estiver pronto para ouvir. Abençoa cada irmão, cada família em seus lares. Abençoe esta semana que temos pela frente, os trabalhos, nossos afazeres, e ajuda-nos a prosseguirmos, ó Pai, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso culto com esse hino, É Hora de Vencer. Irmã Ana Flávia que canta esse louvor para Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite com Jesus para todos.